Mídia está no ar. No programa de hoje vamos conversar um pouco sobre o mercado editorial capixaba. Lançada em março deste ano, a revista Século veio para mudar, chegando ao mercado jornalístico do Espírito Santo com a disposição de debater a imprensa do nosso estado. A revista possui uma equipe formada por 20 pessoas, entre elas um correspondente em Nova York e outro em Brasília. Conosco no estúdio do Mídia, o editor da revista Século, Stenka Amaral, que vai nos contar um pouco mais sobre a revista. E também o professor da FAESA, Ricardo Gomes, que vai falar um pouco do mercado editorial capixaba. Obrigada pela presença de vocês. Stenka, por que fazer uma nova revista no mercado capixaba? De onde surgiu a ideia? A ideia, claro, saiu da cabeça de Rogério Medeiros, um velho jornalista capixaba, um histórico muito rico de atividades no Espírito Santo. E Rogério é, essencialmente, um repórter, sempre foi. Então, o Rogério tem muita saudade de realidade, por exemplo, uma revista, por natureza, de reportagem. E foi esta ideia que me sensibilizou para vir ao Espírito Santo. Do Rio, me transferir para o Espírito Santo. Então, basicamente, a Século é uma revista de reportagem. É claro que tem artigos, crônicas, opiniões, enfim, tem tudo que uma revista deve ter para atrair o interesse do leitor. Mas ela realmente centra as suas preocupações no resgate da bela reportagem, da reportagem investigativa, da reportagem trabalhada com o sentido de abrir a cabeça do leitor para problemas que a mídia normalmente não explora. Ricardo, como está o mercado capixaba para revistas? Eu não sou um profissional de mídia, até falei que não é muito minha praia, mas eu acredito que um jornal, principal no jornal ou numa revista, qualquer produto que seja, é a credibilidade e é que ele consegue juntar este público. E acredito que a revista Século, dentro da proposta dela, eu acho que o leitor é que vai fazer a escolha. Então, acho que ela é um produto bonito, a gente está aqui conhecendo o número 1 dela, e acredito que o mercado é que vai ditar essa preferência pela revista Século. Acho que a linha nas grandes reportagens, né, procurar questionar a atuação da própria imprensa, eu acho que é uma linha que tende a ser bem recebida pelos leitores. Resta ver aí o desenrolar do tempo, as próximas edições, a aceitação do público e parece que com a venda em banca, mais uma aproximação junto ao público. E vamos ver se a revista Século vem para exatamente cumprir essa função no mercado capixaba. Stenka, como surgiu a ideia de trazer o Marcelo Neto, de estar com o Marcelo Neto escrevendo, sendo correspondente de Nova York? Isabela, o Marcelo, ele é um escritor por excelência, ele adora escrever. E ele se cansou da atividade de executivo. Ele primeiro foi editor, aí virou um executivo, mas a gente soube que ele continuava se dedicando às pretinhas, como a gente chama. Ou seja, ele é um desses profissionais que apesar de galgar cargos importantes na atividade jornalística, não se desliga do ato de escrever. Então nós fizemos um convite e foi na mosca. Ele topou de imediato e no dia seguinte já mandou a primeira crônica, essa que está aí, Bandido de Nova York, e nós usamos então Bandido de Nova York como vinheta permanente dos artigos dele. Ele se autobaniu, né? Então ele tem uma visão muito crítica do país, da imprensa, da mídia em geral, e isso está motivando muito o debate e muito o interesse do leitor. A revista Século é a única revista capixaba vendida em banca. Vocês, de certa forma, vocês estão inovando. Por que isso? Vocês estão buscando que público que é o público da revista Século? Olha, nós temos um público alvo, básico, que é o formador de opinião. Então, nós atingimos este público através de uma mala direta, um mailing list, que inclui dirigentes, a cúpula das entidades de classe, de advogados, médicos, dentistas, enfim, psicólogos, juízes, desembargadores, etc.
Este público ele recebe aproximadamente 5.000 revistas, congressistas, políticos, etc. Essa é a tiragem da revista hoje? Não, essa é a mala direta para este público. E a outra metade nós estamos colocando em banca e usando também para marketing, promoção. Nós temos a ambição de atingir entre 30 mil e 40 mil leitores, com esse esquema de mala direta e venda em banca. A venda em banca inicial, ela chegou a quase 60%, o que é um percentual bastante bom, considerando que não houve assim uma grande badalação, um marketing muito agressivo. Foi mesmo por causa da nossa capa. E depois, se quiser, eu posso desenvolver um pouco mais esse tema. Ricardo, o mercado capixaba hoje ele carece um pouco mais de revistas, até porque a gente fica muito no jornal diário. Por que não ter mais revistas no estado? Você acredita que a população capixaba não valoriza a revista, o que é capixaba? Eu acredito que a questão predominante aí, preponderante, é o mercado. Eu acho que o mercado capixaba ele é muito restrito em termos de anunciantes. Então, você manter um produto de qualidade, com a equipe bem remunerada, grande, não é coisa para amador. E o mercado ele é bastante restrito, já tem os seus nichos, né, a gente poderia dizer as suas panelinhas também. Acho que o Espírito Santo é um estado muito pequeno nesse aspecto, né? Então, acredito que essa é uma grande dificuldade, não só no estado, porque acho que no Brasil todo a gente tem trajetórias de revistas que nascem com projetos excepcionais, algumas até crescem, mas desaparecem ou não conseguem crescer por motivos que a gente não tem como dizer, mas que seria mais brigas de mercado, né? Nessa disputa alguma coisa que faltou sustentar esse projeto. Por isso eu acredito que a proposta de uma revista só tende a crescer se realmente ela alcançar uma credibilidade muito grande junto ao público leitor e, trabalhando isso, ela conquistar o seu espaço, disputando com os grandes veículos que estão aí instalados e que tem uma proposta que deixa a desejar. A gente tem, como já foi dito pela editora aqui, eu acho que temas vistos por outras visões, né, temas regionais que não são abordados nem pelos jornais. Então, acho que se a revista se propõe a atingir esse público que está carente dessas informações, acho que ela tem tudo para ser um sucesso. Você tem que a revista Século é só para o Espírito Santo? Só. Ela só é distribuída aqui no estado? Só. Por mala direta não, porque ela vai muito para Brasília e para o eixo Rio-São Paulo, mas para jornalistas. Os grandes jornais, os grandes veículos recebem editores, diretores, etc. Mas, fundamentalmente, o público é o público capixaba. Quantos jornalistas capixabas escrevem a revista? Eu acho que, com exceção de 2 ou 3 pessoas, todo o resto é capixaba, mesmo aqueles que estão fora do Espírito Santo, como é o caso do Silvinho, em Brasília, do Marcelo Neto. O Gabeira, por exemplo, é colaborador nosso e ele é capixaba por adoção. Ele adora o Espírito Santo e, então, ele se considera capixaba, ele dá tratamento capixaba às coisas que ele faz. Qual o perfil da revista? É uma revista de combate. Entendeu? A capa do número 1, sobre a qual eu falei agora há pouco, mostrou isso muito claramente. A revista não tem interesse pela área policial, casos de polícia. Mas, ao acompanhar o caso Isabela pela imprensa, nós constatamos que a cobertura estava sendo manipulada, entende? A verdade sendo escamoteada. Enfim, havia um tratamento realmente muito negativo para nós jornalistas. Até porque a capa ela foi pesada, por ser lançamento a revista, ter seu primeiro exemplar com a capa que teve, eu acho que foi uma coisa pesada. Foi exatamente para provocar esse debate, entende? Para provocar os nossos concorrentes. Então nós apontamos os jornais que estavam errando, os jornais que estavam escamoteando, os jornalistas que estavam se deixando manipular. E por isso não houve necessidade de um marketing muito agressivo, porque tão logo saiu a revista, a CPI da violência na Assembleia Legislativa convocou a mãe da Isabela para depor. E isso virou uma bola de neve. Depois veio o delegado, o secretário de Segurança, o comandante da PM, etc., para explicar essa série de desmandos, entende, que caracterizaram as investigações e continuam caracterizando.
Ricardo, como você vê o debate da imprensa hoje aqui no Espírito Santo? Eu acho que é uma grande carência apontada pelos professores de jornalismo, não só no Espírito Santo, mas acho que no Brasil todo, essa questão dos estudantes e das universidades estarem debatendo o produto jornalístico, a produção jornalística no país, que tem todo tipo de desvio, digamos, podemos dizer assim, né? Nós temos envolvimentos com grupos econômicos, nós temos envolvimentos com setores políticos, nós temos coberturas que são dependentes de verbas, nós temos uma estrutura, aqueles baluartes da independência, hoje nós vemos que estão aí também ruins das pernas economicamente, e isso facilita certos tipos de chantagem dos poderes públicos, que são os grandes anunciantes. Então, acho que essa discussão que interfere na qualidade do produto que vai para o dia a dia dos leitores, isso deve ser debate nas faculdades, entre os estudantes, e veículos que levantam essa bandeira, acho que devam ser vistos com bons olhos pelos leitores, e acho que a gente tem que manter acesa essa discussão da qualidade, porque o quarto poder, que é a imprensa, que é a comunicação, ele tem que ser independente, ele tem que cumprir o seu papel de informar, de questionar, de apontar as falhas, não que ele seja, ele tem que levantar esses assuntos. Acho que ele não deva julgar, né, o papel dele, ele não deva acusar, que não é o papel dele, mas pelo menos informar a população do que está acontecendo e aquilo que a população julga estar acontecendo, mas que não está acontecendo daquela forma também. Eu acho que esse é um debate que deve ser priorizado dentro das faculdades, dentro do meio jornalístico. Eu estou te perguntando isso porque no exemplar número 1 de vocês, na coluna Releitura, lá na última página, vocês comentaram muito da mudança e da vontade de debater a imprensa do Estado do Espírito Santo. Exato. Por quê? Você acha que a imprensa realmente não está sendo debatida, ela está sendo manipulada? Não só isso, Isabela. A imprensa não sabe criticar. Não só a imprensa do Espírito Santo. A qualidade da crítica é muito importante para o que o professor falou ali agora há pouco, para o veículo obter credibilidade. Se você não sabe criticar, você é obrigado a se sujeitar às imposições do poder, né, dos poderes constituídos através de distribuição de verba, de grupos econômicos e até de pessoas. Okay? Se eu escrevo, fulano é ladrão, okay? Isso não é uma crítica, isso é uma forma suja de você fustigar o adversário. Você tem que fazer uma crítica, primeiro, bem fundamentada, segundo, bem escrita, senão não tem valor. Com essa qualidade, você adquire independência. Um governo decente, honesto, ele gosta de ser criticado, bem criticado, mas as críticas realmente são de nível muito baixo. Quanto tempo demorou do projeto ao lançamento da primeira revista? Nós começamos a debater o projeto em novembro. Reunimos o primeiro grupo e ao longo de novembro nós fizemos o que se chama de boneca, o pré-projeto, né? A ideia geral da coisa, visualmente e de conteúdo. Em dezembro, nós fizemos um folder, que se chama, no eixo Rio-São Paulo, aqui eu não sei, chama pré-edição. É uma revista reduzida, um resumo do que vai ser a sua pauta de matérias quando a revista sair. Com esse folder, os nossos agentes da área comercial visitaram as agências. E pela pauta, né, pelo que foi mostrado ali, o interesse foi muito grande em anunciar na revista, pelo que estava ali, né? Então, em janeiro, nós começamos a produzir, a executar a pauta. Em fevereiro, nós fechamos, em março, nós rodamos. Então, foram novembro, dezembro, 4 meses, 3 para 4 meses. Ricardo, você acredita que hoje, nos meios de comunicação do Estado, justamente voltando nisso que você já havia comentado, pelo fato do governo, do Estado, os órgãos públicos serem os principais anunciantes, você acredita que isso acaba tendenciando um pouco pauta, o que vai ser dito, o que vai ser debatido sobre tal órgão? Sem sombra de dúvidas. A gente, fazendo uma análise quantitativa e dos órgãos, né? Comparativa, inclusive, qualitativa, a gente vai ver que a gente vê claramente os interesses de certos veículos com certos anunciantes que estão presentes nas páginas comerciais, nos espaços comerciais dos veículos televisivos, eletrônicos.
Então isso é flagrante, né? Isso não sou eu, jornalista, que sinto, não são estudantes de comunicação. O povo aí, na época de eleição, sabe muito bem quando o veículo está apoiando este ou aquele candidato, quando o veículo está sendo tendencioso. Isso é uma coisa que fica flagrante. Eu acho que o espaço não só em termos comerciais, eu acho que o mercado tem condições de novas iniciativas, né? Eu acho que nós temos alunos aqui, empreendedores, futuros jornalistas, já temos alunos já formados que estão aí buscando esse caminho de veículos alternativos, mídias alternativas, né? E acho que o caminho é esse. Agora a gente tem que ser profissionais de qualidade, nós temos que trabalhar esses produtos de forma que eles se sustentem, se eles se mantenham e vinguem no mercado, né? E conquistem seu espaço. Stenka, como é fazer revista no Espírito Santo? Não é fácil. É uma tarefa dificílima, porque as pessoas, elas talvez por experiências anteriores, elas recebem sempre qualquer iniciativa com o pé atrás. Não há aquela ânsia, aquela sede, aquele interesse pela novidade. Há sempre uma revista, coisa nova. Os meus colegas, eu trabalhei na imprensa capixaba nos anos 80 e reencontrei muitos deles por aí. E eles faziam esse tipo de comentário. Será que vai dar certo? Será que dá? Sem antes se interessar pelo conteúdo do projeto, pela ideia do projeto. Então, realmente foi difícil e poucos acreditaram. Os que acreditaram estão aí, trabalhando na revista e recebendo elogios. Temos recebido uma média de 40 e-mails por mês, né? E 90% ou até mais são de apoio, de aplauso, 5, 10% de crítica, geralmente crítica construtiva, uma ou outra destrutiva. E a parte comercial da revista? Foi difícil? Como é que foi recebida a revista pelo lado financeiro, pelo lado do mercado no Espírito Santo? Como eu te falei antes, né? Muito bem, porque a gente fez essa pré-edição. Nós fizemos uma mini século, entendeu? Pegamos a pauta e decupamos. E fizemos um trabalho gráfico também, gostaria até que o professor conhecesse, muito bonito. Tudo que é bonito interessa, atrai a leitura, né? Então as agências todas de publicidade receberam muito bem e compareceram. Nós tivemos um aumento do primeiro para o segundo número de 100% no volume de publicidade. E esse volume está sendo mantido agora no terceiro, espero que no quarto, que vai sair agora em junho também. E a receptividade do público, como é que foi? Olha, devido a essa capa, devido ao impacto da capa, a receptividade foi ótima. Porque nós imaginávamos e confirmamos depois que realmente o povo não está satisfeito com a cobertura que a imprensa vinha dando ao caso Isabela. Porque 4 dias depois do crime, surgiu uma pista importantíssima, aquela fita de vídeo da menina filmada no posto de gasolina. Aquilo ali a polícia não deu a menor importância. Aí nós começamos a questionar por quê? Por quê? E descobrimos por quê. Porque havia o suspeito que aparece na fita é ligado a pessoas influentes na cidade, inclusive na mídia. Aí resolvemos procurar o indivíduo e achamos. O leitor levou a foto dele porque esse suspeito que aparece aí, ele foi funcionário da prefeitura, ele foi funcionário de órgãos, de empresas, etc. E a gente, quando ia lá, estava sem a foto. As fotos tinham sido arrancadas das fichas funcionais. Aí fizemos um apelo pela internet e um vizinho, uma pessoa próxima da família, levou uma foto dele. Nós ampliamos no computador, digitamos, fizemos uma foto digitalizada e constatamos o sujeito da fita é esse indivíduo que é ligado a um jornalista influente na cidade. Você acredita que grande parte dos casos hoje do Espírito Santo não são resolvidos por influência da mídia? Sim, acredito. Muito em função, talvez, do tamanho da cidade, né? Quer dizer, as pessoas quase todas se conhecem. Você encontra uma pessoa, você é filho de quem? Ah, sim, seu pai, seu tio. Quer dizer, há aquela coisa assim, aquela proximidade, entende? Aí as influências começam, né? Não, olha, cuidado, ele é filho de não sei quem, tal, não sei o quê.
O que não acontece no Rio, nem em São Paulo, nem em outras cidades grandes. Aqui realmente acontece isso. Com grande frequência. Com grande frequência. Ricardo, você acredita que o mercado capixaba, além de estar precisando de revistas, você acredita que seja por esse lado de estar buscando uma coisa diferenciada da nossa mídia hoje, buscando a reportagem investigativa, apurando melhor os fatos, com um tempo melhor até, né? Pode-se dizer, de estar trabalhando uma matéria? Sem dúvida, acho que qualquer produto, não só jornalístico, ele tem que buscar, se ele quer entrar no mercado, ele tem que buscar um diferencial para se destacar dos concorrentes, né? E nesse caso, eu acho que a revista Século, já falando da minha disciplina, da minha área, visualmente ela é muito bem tratada. Você vê, inclusive é o que diferencia uma revista de um jornal. O jornal, por ser diário, ele não se permite esse tipo de sofisticação visual, de tratamento mais detalhado. Ele é diário, ele tem que ter tem horário para fechar, um esquema industrial mais rigoroso. Ele não tem como perder muito tempo com o visual da página, o que a revista se permite fazer, né, digitalizar uma imagem, fazer um fundo colorido, alguma coisa mais agradável visualmente. E também, com relação ao conteúdo, tem mais tempo para apurar, para fazer uma matéria, até porque não é um veículo, por não ser diário, por não competir com um veículo diário, ele tem mais tempo de preparar uma cobertura mais completa, mais rebatendo as várias facetas, né, vendo as várias opiniões, tentar investigar novas situações, novos fatos. Então, acho que esse diferencial que realmente é o que destaca a revista, eu acho que tem tudo para ter sucesso no mercado também. Qual é a tiragem hoje da revista Século? Nós tiramos basicamente 10 mil exemplares. Agora, já houve, no número 1, por exemplo, nós tiramos mais 1.000 a pedidos de entidades, instituições. No segundo, tiramos mais 1.500, né? E no terceiro, ainda temos prazo, devemos fazer uma tiragem extra também. Mas a tiragem média, básica, é 10 mil exemplares. A revista tem o propósito de estar criando colunas fixas? Sim, claro. Isso é importantíssimo, porque cria o hábito no leitor. Ele sabe que na última página tem um fulano, tem um cronista, que no meio da página tem no meio da revista tem a grande reportagem da edição. Eu acho que você precisa mais ou menos não estabelecer nada assim muito rígido, mas organizar a leitura de maneira que o leitor, ao adquirir a revista, ele saiba mais ou menos onde é que ele quer ir primeiro. Um jornal. O esporte está sempre no final. Quem gosta de esporte pega o jornal, nem olha a primeira página, vira e já vai. Então, não muda muito em relação à revista, né? Esse esquema de edição. A revista Século, hoje ela é mensal. Vocês têm algum projeto ou já pensaram em passá-la para quinzenal, alguma coisa assim? De maneira nenhuma. O objetivo é ser mensal? É ser uma revista mensal, como foi a realidade. É por causa disso que o professor colocou ali. A gente precisa realmente elaborar melhor o nosso trabalho, né? Não só o aspecto visual, mas também o texto, os títulos. Eu sou o fechador da revista, né? Às vezes eu acabo de fechar 4 páginas, por exemplo. Vou para casa com aquelas 4 páginas na cabeça e começo a pensar, bom, aquele título não ficou legal. Porque título de revista é um outro negócio que a gente tem enfrentado muita dificuldade aqui. Bons jornalistas escrevem, fazem belos textos e dão sugestões de título de jornal, entendeu? A revista não, ela tem que ter uma titulação bem diferenciada, ou seja, é mais importante o som da frase. Isso é uma visão minha, que eu também adquiri em outras experiências com a revista. O som da frase é muito mais importante do que a pretensa informação que você quer dar. Fulano matou fulana. Para o jornal, perfeito, né? Para a revista, não. Fulano dormiu antes de matar, entendeu? Puxou um ronco, tirou uma soneca, enfim, você tem que dar uma certa graça nos títulos, nos olhinhos, nas legendas, enfim. Então, isso para nós é muito importante. E como a gente está lidando com material imperecível, quer dizer, a gente não cobre o dia a dia, então não há problema de demora. Eu, às vezes, fecho
a principal matéria no último dia, justamente para que saia bem feito. Ricardo, um projeto, quando a gente cria um projeto para jornal, para revista, geralmente a gente cria imaginando uma coisa e às vezes acaba modificando. É normal, esperado que um projeto acabe se modificando na hora de ser executado? Eu acredito que sim. O objetivo de todo jornalista não é engessar a atividade. Eu acho que o dia a dia, os fatos são muito ricos, né? O dia a dia leva a gente a situações imprevistas, né? Então acho que essa mobilidade, né, maleabilidade que o veículo deve ter, eu acho que é natural e depende, fica a cargo do editor. O editor que tem que dosar realmente aonde ele vai dar maior ênfase, onde ele vai realmente trabalhar mas de qualquer forma, isso sem transgredir o projeto original, né? Eu acho que tem que ter uma mobilidade, uma maleabilidade para ele poder transitar nas várias propostas, nas várias ideias, mas sem transgredir a ideia original, que é o projeto inicial. Stenka, em novembro de 99, vocês começaram a desenvolver o projeto da revista Século. Exato. De novembro de 99 até março de 2000, lançamento da revista, houve modificação no projeto? Sim. Não, adaptações, né, como disse o professor. Você tem que ir adaptando aquelas ideias que você teve inicialmente diante dos fatos, diante do dinamismo, né, do fato jornalístico, né. Então a nossa pauta, ela foi, ao longo de novembro todo, ela foi sendo modificada, adaptada aos acontecimentos. Então nós fazemos exatamente isso que o Ricardo colocou. Nós temos maleabilidade, flexibilidade e procuramos nos adaptar a esse dinamismo da vida cotidiana. Na revista, no primeiro exemplar, vocês falaram sobre o caso Isabela. A Jane Billet fez uma matéria falando sobre o movimento feminista que aconteceu. Vocês já receberam alguma pressão, alguma ameaça nesses 3 exemplares que já estão nas ruas? Sim, principalmente quanto ao caso Isabela. No caso do feminismo, o que nós recebemos foi uma crítica completamente sem fundamento de que isso não era mais assunto, isso não merecia mais debate. E discordamos profundamente e comprovamos na prática que realmente a luta da mulher, ela teve a sua fase. Nós não estamos mais na época de queimar sutiã, isso é diferente, não se fala mais no domínio masculino nesses aspectos, né? Mas sim que a luta da mulher por mais espaço, por mais influência nos poderes da nação, etc. Isso é permanente. É uma questão que ela não termina, né? A não ser que um dia a mulher realmente domine o mundo, mas até lá realmente é um processo permanente de conquistas, de recuos, de avanços, etc. E tal. E isso a Jane captou muito bem. Ela foi militante feminista nos anos 80 e ela aquele tratamento muito original dela, é meu chefe. Você acha que isso ainda vale? Eu falei, quer apostar que não vale? Faz uma matéria nesses termos, você vai ver a repercussão. E realmente foi enorme a repercussão desse texto dela, né, inicial. E do caso Isabela? Do caso Isabela, a mesma coisa. No caso Isabela, as reações foram de, assim, esses caras chegaram aqui agora e estão querendo ensinar a gente a fazer. Não estão querendo ensinar nada, nós só estamos querendo que as coisas sejam feitas de uma maneira racional e honesta, principalmente com a opinião pública, né? A opinião pública não se deixa enganar. É ilusão você pensar que você arranjando um gordinho para fazer o papel de suspeito na fita, você resolve o problema. Ninguém engoliu aquele gordinho que a Gazeta criou para mostrar que o sujeito não era suspeito. Inventaram um gordinho e nós fomos lá e desmontamos a face. Então, são reações assim, muito emocionais, sabe? Muito na base do... Esse cara está querendo me derrubar, está querendo tomar meu... E não é isso. Nossa intenção não é essa. Nós queremos somar. Não na base da bajulação ou da subserviência, mas da crítica mesmo. As pessoas entendam e aceitem a crítica e nos critiquem também.
O Mídia de hoje contou com a presença de Stenka Amaral, editor-chefe da revista Século, e Ricardo Gomes, professor de planejamento gráfico da FAESA. Eu te encontro semana que vem aqui no Mídia pela TV FAESA. O Mídia está no ar. Na edição de hoje nós vamos lançar uma pergunta. Você sabe qual é a melhor maneira de virar notícia? No programa de hoje vamos conversar com Rita Tristão. Jornalista há 27 anos, 11 deles dedicada à assessoria de imprensa, ela acabou de lançar uma cartilha curiosa ensinando como lidar com a mídia. A cartilha foi dividida em 5 partes que falam desde a preparação para a entrevista até como ganhar a confiança do jornalista. Rita, por que criar essa cartilha? Como você disse, são 27 anos de jornalismo e 11 de assessoria de imprensa, tentando fazer essa ponte, essa interface entre a fonte e a mídia. E nesse tempo todo nós fomos identificando alguns problemas, algumas questões que eram comuns aos dois lados. E o nosso interesse era que a nossa fonte, quer dizer, o nosso cliente, enquanto assessoria de imprensa, ocupasse o melhor espaço, tornasse realmente fonte, fosse um formador de opinião, tivesse credibilidade. E isso passou também por um trabalho de aculturamento da própria área, do próprio setor, tanto do ponto de vista do entrevistado quanto do jornalista. Diante das dificuldades que a gente ia encontrando, que as coisas iam acontecendo, nós passamos a dar treinamento para os nossos clientes. Mas esses treinamentos, eles eram às vezes longos e nunca o cliente tinha tempo. Nós começávamos o treinamento, 15, 20 minutos depois ele dizia assim, agora não dá mais não para, que daqui a pouco a gente recomeça amanhã, e esse negócio começou a não dar certo. Às vezes era uma empresa que tinha várias filiais, então era importante que que os gerentes das filiais tivessem um conhecimento do que era a mídia, porque nem sempre o gerente podia atender a imprensa, o jornalista que aparecia inesperadamente. Como é que ele ia se comportar? Como ele ia se posicionar? Como ele ia responder? Não podia ser de qualquer jeito, de modo que interferisse na imagem, na marca da empresa a qual ele estava ligado. Então, nós dávamos o treinamento, só que era uma coisa que não estava dando certo, porque a gente não conseguia reunir os gerentes todos, porque o horário de um não coincidia com o de outro, e essas dificuldades foram acontecendo. Aí nós construímos a Bíblia, que nós chamávamos inicialmente, dentro da ideia de Bíblia, tipo um manual de orientação. Mas era um calhamaço escrito no computador, nós dávamos para o cliente e pedia ele que replicasse aquilo para os gerentes, para as áreas afins. Isso também não acontecia porque não era uma coisa agradável de ler, de ver, de se identificar com o negócio, com o que nós queríamos. Aí, pessoal, já sei que não vamos fazer uma cartilha. Tem alguns livros, é uma área que tem pouca literatura, e tinha alguns livros, mas os livros, fomos procurar livros para ver se, talvez a gente dando um livro, ele vai ler. Aí dávamos um livro, livro, do jeito que chegar, que a gente entregava, ficava ali na mesa dele, não saía dali, porque esse negócio também não está funcionando. Então, há um ano nós decidimos fazer a cartilha, que de uma forma alegre, sucinta, objetiva, com informações rápidas, onde ele pudesse se encontrar rapidamente e que ele lesse em 10 minutos, 15 minutos. É mais fácil de ler também, né? E mais fácil de ler. E foi aí que então nós fizemos a cartilha e não colocamos no mercado e fomos fazer laboratório. Vamos ver se esse negócio de cartilha funciona, se esse processo vai funcionar. E há um ano nós fizemos uma coisa internamente. Está sendo lançada agora. Nós fizemos só com os nossos clientes. Só eles, nós falamos com eles, nós estaríamos fazendo laboratório, que se eles se interessassem no negócio para nos ajudar a avaliar se aquilo ali ia dar certo. E foi o que deu certo. Hoje a gente percebe que, só concluindo,
essa cartilha fica sobre a mesa deles, aí um jornalista liga, ou quando ele se sente numa situação enrolada, ele fala, vou lá pegar a cartilha. Ele mesmo pega a cartilha e vai ver se o que está acontecendo está na cartilha, e ele consegue identificar o dia a dia dele com a imprensa, com o jornalista na cartilha. É um guia, na verdade. É um guia, na verdade. Por onde começa um bom relacionamento com a imprensa? Essa é uma boa pergunta. Muita gente pensa que o bom relacionamento com a imprensa está em convidar o jornalista para um almoço, está em oferecer um jantar, mandar um presente. Acho que o bom relacionamento com a mídia é esse. Você iniciar um bom relacionamento com a mídia é ser profissional desde o início. E ser profissional começa você tendo alguém, um profissional, para fazer essa interface, fazer essa ligação entre você, entre a fonte e a imprensa. No caso daquelas pessoas ou empresas que desejam ter um relacionamento mais duradouro, mais de longo prazo, não é uma coisa imediatista. Aconteceu um problema, eu ligo para a imprensa. Isso é outra história. Mas para quem quer ter um relacionamento com a imprensa, quem quer formar imagem, quem quer ter credibilidade, então o negócio é ele começar com um profissional ou uma empresa. O que acontece muito no mercado também é muita empresa, como nós temos hoje muita escola de comunicação, contratar estagiários logo de início. Eu contrato um estagiário, ele faz isso. O que acontece com o estagiário? O estagiário não tem vivência, não tem experiência, não tem noção de negócio ainda. Então, ele às vezes fica perdido e na hora do aperto ele não sabe se sair bem, tomar as decisões que precisa. Porque essa interface é uma interface técnica, é uma relação técnica. As empresas hoje estão aderindo ao marketing de relacionamento? Ele é essencial dentro de uma empresa? Ainda existe, eles fazem, mas não de uma forma planejada, não com o conceito de marketing de relacionamento ainda. Eles estão tentando fazer esse relacionamento, mas não sabem como começar, por onde, não fazem baseado em nada, sem ter uma visão de longo prazo. Porque marketing de relacionamento é longo prazo, não é curto prazo, não é promoção, sabe? É intimidade com o seu, no caso da assessoria de imprensa, é ter intimidade com o jornalista e com o leitor. Você passa a ter intimidade com o seu leitor, com o seu público, através da imprensa. E isso tem que ser dia a dia. É como a gente diz, é um pontinho a cada dia, é um passo a cada dia. É uma coisa a longo prazo. Longo prazo. Não tem retorno imediato, não. Isso é porque isso passa por credibilidade. E credibilidade você não compra, você conquista. Então, é um caso de conquista. Depois que você... Tem até um lema na Ideias que a gente diz assim, ter uma boa imagem é difícil, manter mais ainda, perder é facílimo. Tem muita gente que acha que já chegou no topo, agora eu não preciso de mais assessor de imprensa, não, que eu já sou fonte. Aí, a primeira coisa que ele faz, eu não preciso mais de assessor de imprensa, porque o jornalista já me procura, a imprensa já sou fonte. Olha, quando ele perde essa interface, ele não consegue ver que por trás daquele jornalista que ele tem tanta estratégia, tem tanta coisa correndo por trás para que ele seja fonte mesmo, para que ele seja mantido como fonte na agenda do jornalista. Você acredita, Rita, que o mercado capixaba ele está em expansão para assessoria? As empresas estão buscando, acreditando na assessoria, estão enxergando assessorias de imprensa? Estão. O mercado está em expansão, o mercado está amadurecendo, o mercado está vendo que ele tem que fazer isso de uma forma profissional. E o mercado também está tomando consciência, quer dizer, principalmente as empresas capixabas, que que a assessoria de imprensa hoje é tão necessária quanto a propaganda, e que a propaganda não substitui a assessoria de imprensa e nem a assessoria de imprensa substitui a propaganda, porque eles confundem logo. Contratei assessoria de imprensa, agora não preciso mais da agência. Olha, é o maior erro, é o erro mais grave que uma empresa comete, é quando ele toma essa iniciativa. Porque um trabalho não substitui o outro. Os objetivos, a finalidade é a mesma, é agregar valores à imagem, é receita no final do mês, não adianta achar que a assessoria de imprensa não está linkada à questão financeira da empresa que está. Se ela vai ter uma boa imagem, se ela vai ter um bom recall, ela vai vender mais, ela vai fidelizar o cliente dela afinal, ela vai ter credibilidade no mercado. Mas ela sozinha não faz nada. Como as agências de propaganda também estão tomando consciência de que elas precisam ter assessoria de imprensa como um parceiro,
Então, isso é muito interessante. Você tocou esse num trabalho. assunto interessante. Às vezes as empresas têm a noção, acham que pelo fato de estar anunciando em um veículo, obrigatoriamente tem que sair uma nota naquele veículo. Como é que vocês trabalham essa coisa diferenciada de marketing e assessoria de imprensa? A empresa às vezes não sabe separar, né? Primeira coisa, não é marketing, porque publicidade não é marketing. Marketing não é propaganda e marketing não é vendas. Marketing é uma coisa muito maior do que isso. Eu prefiro falar da relação assessoria de imprensa e propaganda. Eu digo o seguinte para o meu cliente: olha, você não me paga para sua notícia sair no jornal, porque esse espaço não é pago. O valor que se paga para sair no jornal é o valor que a sua informação vai ter. É a credibilidade que a gente alcança. O que você conta com o profissional que está realizando isso, é a sua empresa, se você tem uma boa informação. Porque se você tem uma boa informação, se você tem, o que o jornalista ele quer? Ele quer notícia. Se o que eu tenho, a matéria-prima dele do dia a dia é notícia. Se eu tenho um assunto, uma informação que é notícia, eu não preciso de agência, eu não preciso procurar o dono do veículo de comunicação, eu não preciso procurar o amigo lá de dentro, não preciso nada disso. Porque o que tem valor é a notícia, é a informação. Eu tenho uma boa informação, não preciso nada disso, porque o que vale é uma boa informação, sabe? O que vale é saber trabalhar essa informação. Às vezes a empresa tem uma boa informação, mas ela não sabe trabalhar isso. Essa informação, para ela chegar à mídia, para ela chegar à imprensa, ela também tem que saber ser trabalhada, não é de qualquer jeito, não, sabe? Aí eu tenho isso aqui, eu vendi isso aqui, eu comprei, estou fazendo investimento, mas se não for bem colocado, o tiro pode sair pela culatra. Você já, nesses 27 anos de carreira, você já teve do outro lado, você já teve recebendo release. Como é que você enxerga isso hoje? Você acredita que a assessoria de imprensa ela está com o objetivo de estar filtrando o que vai se tornar notícia ou não? Porque a empresa geralmente quer que tudo vire notícia. Isso. Como é que é? O que é fatal no release para ele não ser publicado? Quando você estava lá do outro lado da redação? Tem muita coisa que chega na redação, que você vê que tem cara de propaganda, que tem cara de coisa comercial, de vender, que é uma notícia que não tem o menor sentido, esse cara está forçando uma barra, tem muita coisa que é forçação de barra. Então, por isso que a gente tem que saber, quando botar um release na rua, botar material na rua, realmente se aquilo ali é informação que vale a pena. Então, eu digo para o meu cliente, ou qualquer assessoria, ela tem essa consciência de o seguinte, se eu não tenho uma boa informação, não adianta ir para a rua, não vai sair, eu vou perder meu tempo, não. E outra coisa, eu acabo queimando, a fonte acaba se queimando. Se eu ficar mandando release por mandar só para aquela ânsia, aquela ansiedade de ver a informação ser publicada, ele acaba se queimando. O jornalista começa a pegar aquele material e fala, mas esse cara só manda abobrinha, não manda nunca uma informação boa. Então, o dia que ele mandar uma informação boa, ele vai pensar que é abobrinha também e vai para cesto de lixo. Então, é preciso ter muito cuidado com esse filtro. Então, o importante não é estar na imprensa todos os dias, é saber que espaço eu vou ocupar, que informação eu estou passando, se essa informação está realmente, eu estou atendendo ao interesse do jornalista aqui, que é uma notícia, se essa notícia está agregando valor à minha empresa, tudo passa pelo valor, pelo caráter da informação. E que se for um caráter comercial e publicitário, não vai. Não tem credibilidade. Não é que não tem credibilidade, tem, mas a gente já diz, jornalismo é notícia. Sabe? E propaganda não é notícia. Então, ele tem que buscar. Quantas vezes cliente meu me procura? Você faz isso tão bem, você escreve tão bem. Sim, eu escrevo tão bem, mas texto jornalístico. Me pode escrever um texto publicitário? Eu não sei fazer. Eu tenho dificuldade, eu sei fazer notícia, eu sei fazer lead e sublead. Que é diferente. É difícil virar notícia? Não é fácil, não. Não é fácil porque... Para cada informação que você envia para a redação, no mínimo você tem 40 outras concorrendo com a sua. Quantas notícias, você mesmo como jornalista, outros jornalistas, quantas matérias eles fazem no dia a dia e no final do dia não é aproveitada. Da mesma maneira que a fonte fica frustrada porque ele deu entrevista, tudo e a matéria não saiu, o jornalista se frustra da mesma maneira. Ele produz uma matéria bonita, redondinha, ouviu todas as fontes, chega com a matéria pronta, trabalhou, às vezes trabalhou além do horário dele, e no dia seguinte, o repórter, ele abre o jornal, cadê minha matéria? Não saiu.
E não vai sair nunca mais, porque a notícia é perecível, sabe? Ainda mais agora com a internet, sabe? Com tudo isso. Acabou, a notícia é perecível. A notícia que eu fiz hoje, às vezes, não tem mais valor nenhum. Aí dá um desânimo no jornal. Poxa, será que eu não fiz um bom trabalho? Aí o próprio jornalista começa, será que eu não escrevi direito? Eu não apurei direito? Eu não fiz um bom trabalho? Não é isso. Porque o que define o que uma matéria vai sair no jornal ou não é só se o jornalista fez um bom trabalho, se ele apurou bem a matéria. Continuo dizendo, é o valor da informação. O que define o que uma notícia vai ser no jornal não é tanto o editor, o diretor do jornal, o repórter. Você tem uma escala de prioridades. E o que define mesmo é o valor da informação para o leitor, para o telespectador. O ineditismo. E o ineditismo, a novidade, sabe? É tudo isso que define que vai para o ar ou vai para as páginas de jornais. Na sua cartilha, você tem um capítulo que fala imprensado, como ter uma boa convivência com a imprensa. Aí você fala que não deve ser abusado do pré-release, não misturar jornalismo com publicidade, nunca peça a cabeça de um jornalista, não minta, não evite a imprensa. Por que isso tudo? Nesses anos, você reparou que às vezes a empresa não tem a matéria publicada, ela quer chegar no dono e pedir a cabeça do jornalista. Não estou dizendo que isso hoje seja comum, não. Já foi mais comum isso. A primeira coisa que a gente diz assim, antes de você passar uma informação, pensa no telespectador, pensa no leitor que você está levando essa informação, sabe? Quando a gente diz, pense no seu público, você quer falar essa informação, no caso de empresa, aí eu quero atingir, essa informação é para um público X. Então, se é um público X, então, se determinado público, eu vou usar um espaço de economia, vou usar um veículo mais voltado para a economia, ou se é uma coisa mais de varejo, eu vou buscar um veículo mais de varejo. Aí que a gente começa a avaliar a importância da informação, até para o veículo que eu vou usar. Criar canais com a imprensa. Você tem que estabelecer um relacionamento com a imprensa. Como é que você vai criar esses canais? Cada empresa é uma empresa, cada caso é um caso. Criar canais significa, se você não mentir nunca para o jornalista, porque da mesma maneira que eu envio informação, tem a hora que o jornalista procura o cliente. Então, na hora que ele te procurar, atenda o jornalista, sabe? Seja sincero com ele, seja transparente, seja profissional com ele, mesmo que não é vergonha nenhuma você dizer que não sabe uma resposta. Sabe, hoje eu não sei te responder essa pergunta, mas eu te prometo que amanhã, ou marca um prazo, marca uma data, marca uma hora, eu te devolvo, eu te ligo, te retornando com a resposta. Não tem vergonha nenhuma em dizer que não sabe. Ou, às vezes, é uma informação estratégica da empresa. Não tem importância nenhuma de dizer assim, essa informação eu não posso divulgar agora, faz parte de um planejamento estratégico, um plano estratégico da minha empresa. Não é o momento. Eu gostaria de te pedir que você me desse um tempo, no momento certo, de eu poder divulgar essa informação. Você vai ser o primeiro a ser informado. É uma maneira dele criar canais de convivência com a imprensa. Porque o que a imprensa busca é isso. É transparência, sinceridade, objetividade, atendimento. Quantas vezes o jornalista liga 2, 3 vezes para o cara não responde. Responde porque ainda tem, do lado de cá, ainda tem muito medo de falar com o jornalista. O que ele vai me perguntar? O que ele vai fazer? O jornalista é gente como todo mundo. Ele pergunta porque o dever dele é perguntar. Mas a gente tem até uma pergunta que diz assim, que como responder a perguntas inconvenientes. A gente diz que não existe pergunta inconveniente, porque o dever e a obrigação do jornalista é de perguntar. E quanto mais, e uma coisa que eu digo também, quanto mais o jornalista perguntar, quanto mais ele se interessar pelo assunto, em nível de detalhes, procure responder, porque com certeza a matéria não vai sair errada. Porque quanto mais informação o cliente der, quanto mais objetivo ele for, quanto ele menos usar termos técnicos, quanto ele menos ficar rebuscando, mais correta vai ser a informação. Ele tem que saber que quando ele está falando com um jornalista, ele não está falando com um técnico, ele está falando com alguém que não conhece o negócio dele, que não conhece o produto dele, com certeza, ou o serviço. Então ele tem que se procurar ser claro, ser objetivo e procurar ver se o jornalista está entendendo a informação dele. Se não tiver, fala assim, se você não entendeu, coloque-se à disposição dele, qualquer dúvida, você pode me ligar, meu telefone é esse, a tantas horas você me acha em tal lugar. Ser cortês com a imprensa não significa
que você está paparicando, que você está transformando ele num Deus, não. Significa que você quer ter com ele um relacionamento profissional. E significa que a chance da sua matéria sair correta é muito maior. Porque se você ficar falando mais ou menos, com pressa em atender direito, a chance da sua matéria sair errada tem a mesma proporção. Como um entrevistado deve se preparar para falar com um jornalista? Bom, a primeira coisa que a gente diz, ele deve ter sempre à mão um briefing, quer dizer, tem um resumo, um histórico, ou alguma coisa, da empresa dele, de produto ou de serviço. Vamos imaginar que ele esteja numa época que ele está fazendo um lançamento. Ele deve procurar ter à mão todas as informações necessárias para aquele assunto. Vamos imaginar que seja um assunto do momento. Caso não seja isso, caso seja uma informação inesperada, ele pode, volto a dizer aquela coisa lá atrás, ele pode pedir um tempo ao jornalista e pedir ao assessor de imprensa dele ou o setor dele que busque aquelas informações porque ele está precisando para dar uma resposta ao jornalista. Uma outra coisa, ele não deve nunca pedir ao jornalista para ler o que o jornalista escreveu. Acontece, né? Muito. Ainda mais quando são matérias, às vezes, mais técnicas, áreas de economia, que são coisas mais delicadas, às vezes assuntos mais... Aí é muito comum o jornalista ouvir da fonte assim, na hora que você terminar, você não quer ler para mim, para ver se ficou alguma dúvida? Não faça isso nunca. Se você foi claro, objetivo, falou corretamente, não usou termos técnicos, foi transparente com o jornalista, você viu que na entrevista ele entendeu, ele vai escrever certo. Confia no jornalista, porque se você teve esse relacionamento com ele, com certeza, se ele tiver alguma dúvida, ele vai te retornar a ligação. Na cartilha, você dá uma entrevista, uma dica muito curiosa, muito engraçada, que o entrevistado ele vai estar medindo o que ele está falando à medida que o jornalista está escrevendo. Isso realmente funciona? Funciona. Olha, é muito comum. Você quer ver, quando tem entrevistado que fala muito. Ai, mas ele fala, e o que ele fala não está interessando mais, e o jornalista está ficando cansado, e o jornalista às vezes não consegue se desligar da entrevista. Então a gente pede ao nosso cliente assim, meça o interesse pela sua informação, pelo grau de anotação que o jornalista está fazendo. Se ele parou de anotar, você começa a pensar, já estou falando demais, já estou falando coisas que não tem necessidade, já estou abusando da paciência. Então, faça uma reflexão, procure observar na hora que ele está escrevendo. Tem jornalista que não anota nada, anota palavras-chave, sabe? Já tem o outro lado, tem a fonte que fica para o jornalista. Mas você não está anotando nada do que eu estou falando. Porque o jornalista, ele desenvolve uma técnica que não é de anotar tudo o que a pessoa está falando. Às vezes ele anota frases que são chaves, palavras-chave, números. Isso é o reflexo condicionado também. Então, não é porque ele não está anotando nada também que ele não tem interesse. Também não peço aos jornalistas, você não está anotando nada, você não está escrevendo nada do que eu estou falando. Outra coisa, é muito costume a fonte dizer assim, escreve aí o que eu estou falando, anota aí. Aí vai editando, olha, você mata o jornalista quando o cara começa, anota aí, escreve, vírgula, ponto. Olha, aquilo a gente fica para morrer. E a gente respeita a fonte, acaba fazendo o que ele está falando, mas a entrevista acaba 2 minutos depois, porque o jornalista não aguenta. Ele quer a resposta, não quer ninguém dizendo para ele como fazer o texto. É difícil uma empresa ganhar a confiança de um jornalista? Se ele seguir mais ou menos isso que eu estou falando e fazendo outras situações, não. O que o jornalista quer é lidar com a verdade, lidar com o fato, lidar com a informação. Não, se ele for seguir o passo a passo, por exemplo, da cartilha aqui, é tranquilo, é fácil, não é difícil não. O jornalista, volto a dizer, o que o jornalista quer é informação, ele quer ser atendido, ele quer ser respeitado como profissional, sabe? Ele quer ser visto como um médico. Eu vou ao médico, quando eu vou ao médico, vou ao médico, o médico me dá uma receita, eu não faço o que o médico diz. Ele tem um assessor de imprensa, o jornalista pergunta, e eu digo corretamente, está tudo certo. Não é difícil, não. Nesses 27 anos de carreira, você tem 11 que trabalha com assessoria, correto? Correto. Hoje em dia, existem muitos alunos que saem da faculdade já querendo ser assessor de imprensa.
Como é que foi esse processo seu, até mesmo para você estar dando uma dica para as pessoas que estão em casa, para os estudantes que estão em casa, que querem entrar na assessoria? Eu vou ser muito sincera. Eu estou numa faculdade de comunicação, a qual eu escolhi também para que a minha filha viesse fazer o curso de comunicação. Tenho uma filha cursando comunicação aqui. Mas o menino sai da faculdade de comunicação, se entrou na faculdade, ele deve procurar logo um jeito de fazer um estágio, começar a fazer um estágio, fazer cursos paralelos, cursos que não tenha nada a ver com jornalismo, cursos voltado para gerência, voltado para administração, voltado para gestão, para que ele possa ser um bom assessor de imprensa. Porque ele tem que entender de administração, ele tem que entender de business to business, ele tem que entender de negócios, porque nunca ele vai ser um bom assessor de imprensa se ele não entender essas coisas também. Porque a assessoria de imprensa, ela é uma ferramenta estratégica dentro da empresa, ela não é notícia por notícia. Então ela vai lidar com a instituição ou com a empresa. Hoje você diz assim, que até as ONGs têm administração, têm marketing. Então nada mais se faz sem marketing. Assessoria de imprensa é um item do marketing. Então, a primeira coisa, ele tem que, durante o curso, estar fazendo esses outros cursos que não são de comunicação, mas que vão agregar valores a eles, porque os cursos de comunicação não têm essas matérias, não têm essa visão de administração empresarial. E se ele tem vontade de, eu quero ser assessor de imprensa, eu quero ser assessor de comunicação, procure antes trabalhar numa assessoria de comunicação. Não vá ser assessor de imprensa, não vá ser assessor de comunicação sem antes ter tido a experiência de trabalhar lado a lado com um profissional, porque o dia a dia é muito diferente do dia a dia acadêmico. O dia a dia na empresa, o dia a dia lá fora, ele é muito diferente do dia a dia acadêmico, do que você aprende aqui dentro da teoria. A teoria é muito importante, o que se aprende aqui. A FAESA, na minha opinião, tem um trabalho muito grande junto com a comunidade, junto com um empresário. Por várias vezes eu fui procurada pela FAESA como fonte formadora de opinião para formar o curso de comunicação da FAESA. Então a FAESA foi ao mercado ouvir o que o mercado estava querendo para montar os seus currículos. Mas ainda é pouco, então o jornalista, esse menino que sai daqui vai passar por uma assessoria, porque você vai aprender a fazer planejamento estratégico em assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa não é, você tem uma notícia aí, eu vou divulgar. Não é só isso, não. Ele vai aprender a trabalhar a notícia estrategicamente, a informação. Qual o segredo de uma boa assessoria de imprensa? Profissionalismo. Estrutura. Profissional que está à frente. Comprometimento com o negócio do cliente. A gente tem que estar comprometido com o negócio. Você tem que sentir que você é dono do negócio também. Muito isso, sabe? Sentir que você é dono, que você quer o resultado como se fosse para você. Tem que ser isso. Você tem que ter, é uma coisa de paixão, sabe? Não é distância, não. Não pode ser um relacionamento frio, não. Então, é muito por aí. Rita, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Mídia. O Mídia de hoje contou com a participação de Rita Tristão, que está acabando de lançar no mercado uma cartilha de como virar notícia. Eu te encontro semana que vem aqui na nossa TV FAESA.